Nosso próximo palestrante, Renato Pretzky. Ele é mestre em administração, ele é conselheiro em aquisição e fusão de empresas, consultor em gestão empresarial, mentor para novos empreendedores e novos negócios em diversos segmentos, sempre com foco em gestão. Professor de MBA e de graduação em gestão. Uau, que tarde, hein? Estão gostando? Quem tem mais do que 10 ideias já? Opa! Quem tem mais do que 5? Legal, mais do que 5 insights, ideias para aplicar. Quem tem mais do que 3? Quem tem uma? Pode ser? Uma importante. Isso quero já deixar com destaque. Escolha 3. Não tente fazer tudo. Se a gente quiser fazer tudo, a gente se perde. Tenho aprendido na vida que, às vezes, saber o que não fazer é mais importante do que saber o que fazer. Porque a gente perde muito tempo, principalmente nós, brasileiros, latinos, né, que somos mais expansivos, cariocas, né, são mais expansivos, acaba perdendo muito do tempo e cai numa palavra chamada procrastinação. Vocês devem conhecer. E daí não faz o que tem que fazer. Então escolham. E a tarde, para mim, foi fantástica. Eu sou um que tenho mais do que 7 insights aqui, né, e eu vou ter que escolher. Nós aprendemos primeiro sobre o que é gestão, né, o mago. Depois aprendemos sobre processos, sobre pessoas, muito rápido, sobre pessoas que o tempo não permitiu. Depois aprendemos sobre marketing digital. Eu tenho que aprender muita coisa nessa área. Eu sou, com 25 anos, eu tenho que aprender muita coisa, né? A gente demora para se atualizar. Agora, aprendemos sobre planejamento estratégico, sobre simplicidade, sobre celebrar. E eu quero dizer assim que nós estamos num momento de virada. O Everton, né, que é o marido da Carla, como é que Yara? Isso, né? Ele reforma carros, né? E eu tenho que falar com ele porque meu sonho é ter um Opala. Um Opala 72, 73, porque ele tem tração traseira. Não só por isso. Quem dirigiu com carro com tração traseira? Oh, muita gente. É tão bom dar um cavalo de pau com carro tração traseira. Tu acelera, vira e acelera. Um Opala 6 cilindros, 8 não tinha, né? Já está aumentando o valor. É rápido ele daquilo. Mas se você não controlar, pega o meio fio. E aí, estraga o carro, se não dá um acidente maior. E nós hoje estamos nesse dia de cavalo de pau. Alguns são radicais, como que eu falei de pegar o Opala. Mas as grandes mudanças da vida não são tão radicais. Elas são incrementais. O que é o incremental? Eu vou pegando os pequenos insights e vou aplicando, e vou mudando. E isso me leva para um novo patamar. E eu mudo de novo. E aprendo mais uma coisa. E vou mudando. Mas para isso tem um pré-requisito, que vai levar a outros. E aí eu vou ter que pedir licença eu sou da PIB aqui, vou ter que pedir licença para o pastor, que hoje de manhã ele mandou fazer o seguinte que eu vou pedir para vocês fazerem. Ele mandou olhar para o lado e dizer assim: não se acomode. Então diga para o cara do lado: não se acomode. Não se acomode. Porque o acomodado não muda. O acomodado fica parado. Ele não tem o dia da virada. E o dia da virada, então, ele traz aqueles momentos que são estímulos que nos levam a pensar em algo diferente na nossa cosmovisão. Cosmovisão é aquele óculos que faz como a gente vê o mundo. Para quem, vocês são empreendedores, para a grande margem, o percentual da população, o trabalho é um castigo. Né? O que a Yara trouxe agora é relevante. Eu estou no emprego porque eu sou castigado trabalhando. Não é isso, o trabalho é um privilégio. O trabalho traz dignidade. O trabalho traz prosperidade. O trabalho traz desenvolvimento. E o empreendedorismo, eu acredito que nós somos feitos para ser empreendedores. Né? E eu admiro o empreendedorismo. Eu sou fã do modelo de pequenas, médias empresas. Porque toda grande empresa começou sendo pequena. Né? As histórias aí das garagens dos Estados Unidos e do Brasil, história aqui de Curitiba, quantas das grandes empresas de hoje começaram lá do leiteiro, que virou hoje o Condor. Né? Não vou falar outras histórias, mas sim, quantas são grandes empresas
porque começaram com trabalho e com amor aquilo lá. E o que eu acho legal, né, a gente trabalha com reorganização de empresas, reestruturação, que quando cai a ficha, brilha os olhos. Vocês já viram isso? Quando você vê a pessoa, ela compreende e ela liga os olhos, brilha, porque a pessoa entende aquilo que está sendo falado. O dia da virada é o dia do brilho nos olhos. Então, vocês têm muitos brilhos. Lembro de uma profissional na área da saúde, que era cliente nosso, de uma rede de farmácias, e essa farmacêutica, ela não entendia o processo de venda. Ela achava que ela tinha simplesmente olhar a receita, atender aquela receita e acabou. Até que um dia, depois de quase 3 meses de trabalho, eu falei para ela, se você sabe que alguém precisa de alguma coisa e você não entrega isso para aquela, ou no mínimo oferece, você está falhando como farmacêutica. Aquilo lá foi um nocaute para ela, mas os olhos brilharam. Porque aí ela percebeu que vender não é empurrar produto. Vender é entregar soluções. E vocês, né, dentro do plano que a Yara propôs, vocês têm que pensar quais são as soluções que vocês vão estar entregando para os clientes de vocês. Aí vocês nunca mais vão vender. Vão fazer um processo de venda, mas vocês vão entregar soluções. Ninguém de nós quer comprar produtos. Todos nós queremos comprar benefícios. Todos nós queremos que algum problema, entre aspas, alguma dor nossa, seja resolvido. Uma ferramenta que faz o plano ser mais fácil. Uma imagem bem fotografada que pode ser postada numa rede social. Um aprendizado que vai me fazer o meu negócio ser melhor. Isso é solução. Eu trouxe aqui um exemplo, e peço para os nossos colegas lá de cima projetar, que mostra o que é ter um dia da visão e o que é mudar o seu posicionamento. Esse é um chamado o dia da virada de Clint Pulver. One that's always stuck out to me, though, was when I was about 10 years old, and I was in school, and I struggled. And I didn't struggle with English, math, or science. I struggled holding still. And I would try to listen and focus and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there and then I would just start tapping. And the students in the class would look at me and they'd say, "Hey, stop tapping." A lot of the time, I didn't even realize I was doing it. And then eventually even the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, "Clint, you have to stop tapping." It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. And he said to me, "Okay, maybe when you go back to class, just try sitting on your hands." And so I did. I went back to class, and when I felt myself starting to tap, I did this. I sat on my hands. And that worked for about 5 seconds. One time I was tapping in class, and my teacher, Mr. Jensen, he looked at me and he yelled. And he said, "Clint, stay after class." And I thought to myself, this is it. I am done. Now, I've always been the type of person that believes that a single moment in time can change a person's life. And this was one of those moments for me. And I will never forget it. And so I was sitting there with Mr. Jensen and an empty classroom. And he walked past me and he sat next to his desk and he said, "Clint, come here. I want to talk to you." And as he looked me right in the eye, he said, "Now, I need you to know something. You're not in trouble. But I do have just one question that I have to ask you." And he asked, he said, "Have you ever thought about playing the drums?" And in that moment, Mr. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in and he pulled out my very first pair of drumsticks. And he held them in his hands and he looked at me and he said, "Hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer." And from that moment on, I've never put those sticks down. I've toured, recorded, and played drums all over the world. My whole college education was paid for with drumsticks in my hand. Just because of a single moment in time when somebody believed in me
And he saw something in me that I didn't even see within myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best for the world. Não tem como não se emocionar. Eu gostaria de colocar 3 das muitas outras aprendizagens que a gente pode ter. Primeiro, não seja o melhor do mundo. Você precisa ser fiel ao... Seja fiel. Seja o melhor para o mundo. Que o negócio de vocês seja melhor para o mundo. E que é o mundo? É aquela área geográfica que o Rafael falou que vocês têm que definir onde vão trabalhar. Se eu tenho uma área menor, eu vou ser o melhor daquela área. E eu vou mudando, só como é que a gente consegue parar esse vídeo ou como é que faz? Obrigado. Segundo aprendizado. Transforme as ameaças em oportunidades. Ele tinha um talento que ninguém via como talento, que todo mundo olhava como um problema. Até que alguém enxergou. E esse é o terceiro aprendizado. Tem o senhor Jenser da vida de vocês. Ou Genser, né? Como se fala em outros lugares, né? Alguém que vai acreditar em você e vai te apoiar. O dia da virada, ele acontece em cima desses insights. E a partir desses insights, e alguém apoia, e alguém acompanha, e você se transforma, e quer ser, e busca ser sempre o melhor, você vai se tornar um gestor profissional, que é o tema que eu quero trazer e que fui chamado. A gestão, o Marcelo trouxe de uma forma jovial, né, como mago, de outras formas, mas na realidade gestão significa gerenciamento, administração. Significa eu dar direção, o plano, né, que a Yara falou. Significa eu organizar os processos, eu organizar os recursos. Significa eu saber usar esses recursos da melhor forma possível para que eu tenha eficácia, para que eu dê o melhor resultado para a empresa. Significa eu saber tomar a decisão adequada que vai trazer o impacto na minha empresa. E para isso eu preciso dos dados, preciso dos números, eu preciso organizar o que eu tenho para que eu seja assertivo. Significa eu saber quais são os resultados que eu quero e quais são os resultados que eu preciso ter. Queridos, existem empresas que são condenadas a crescer, porque se ela não crescer, ela é atropelada pelo mercado. Existem empresas que são estilos de vida, que você faz aquilo lá. Tem um colega aqui presente que abriu uma pousada boutique. É um estilo lá em Ponta Grossa, estou falando da propaganda, viu? Ó, valeu. Aquela diária está firmada, tá? São negócios que você vende um estilo. E não precisa crescer muito, pelo contrário, se crescer muito, às vezes pode prejudicar. Mas empresas como a própria Calto, se ela não chegar numa quantidade de centenas de milhares de usuários, ela vai ser atropelada pelo mercado. Porque o custo de reinvenção é muito grande. Então, saber que recursos eu preciso ter, em que momento eu posso ter, é gestão. É usar as ferramentas que foram trazidas aqui para planejamento, para execução, para o controle, para avaliação. Isso é gestão. O que é profissional? E aqui eu quero primeiro desmistificar. Muitas vezes se fala gestão profissional como oposição à gestão familiar. Eu não concordo com isso, porque eu posso ter, e como existem muitas empresas familiares que são muito profissionais. Então, o ser profissional não significa ser familiar ou não. Uma empresa composta por familiares tem seus desafios diferentes de uma empresa que são só profissionais de mercado, mas não significa que não é profissional. Uma das empresas mais rentáveis do Brasil, que é uma empresa que começou no fundo de quintal, e eu tive o privilégio de ser mentoreado por um dos fundadores, é a VEG. A VEG começou numa oficina pequena. É uma empresa familiar. Nem por isso ela deixou de se profissionalizar. E assim vocês têm muitos exemplos. Nós temos muitos exemplos aqui na região também. O profissional significa ser responsável e aplicado. Essa palavra para mim é fundamental. Aplicado no quê? No cumprimento dos seus deveres. Quais são esses deveres? As entregas que vocês prometeram para os clientes. Aquela dor que vocês vão querer resolver.
aquela mudança, aquele benefício que vocês se propuseram. Aquele corte de cabelo diferente que o Marcelo trouxe aqui. Se ele é alguém estiloso, vai ter isso. Ou o mais conservador, que é o meu caso. Ou aqueles que não têm nem cabelo, né, tentar enganar de outra forma. Né? Nosso amigo fotógrafo, tinha que falar também. Né? A gente perde a amizade, mas não perde a piada. Isso é ser aplicado. O aplicado consiste em eu aprender cada vez mais. Eu me aprimorar nas tecnologias, nas ferramentas, no marketing digital, nas novas visões que estão se vindo. E nós temos que ser competentes. O que é alguém competente? Quando a gente fala, esse cara é competente. O Kleber é competente como mestre de cerimônia, como programador. Competente é ter os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias. E eu complementei os valores necessários. Conhecimentos, habilidades e atitudes, é um chá, né, se fala, são as visões que não geram em nada se não tiver os valores adequados. Um cara extremamente inteligente com uma índole ruim vai gerar crime. Né? A gente está cheio de pessoas inteligentes que fazem uso para o lado mal, porque a índole não é boa, os valores não são bons. Então, quando eu penso em alguém competente, eu tenho que saber que ela tem que ter os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores. E os valores associados com os valores da sua empresa. Porque se não tiver essa associação, vai gerar frustração. Não vai ser uma relação duradoura. Tanto de vocês enquanto empresários para com o funcionário, como também do funcionário para com a empresa. Imagine um vegano trabalhando numa churrascaria. Ele vai conseguir atender bem? Não vai. Há uma frustração dos seus valores. Então, entender os valores é fundamental, não para discriminar, mas para que a gente consiga associar e entregar com o que nós queremos fazer ou o que nós propomos. E o que orienta isso? O nosso plano de negócios, que está orientado no propósito. Esse alinhamento é fundamental. Logo, gestão profissional é conhecer e fazer e realizar os deveres do meu negócio. Eu tenho trabalhado como mentor de negócios, de startups, Bossa Nova, que é o investimento na Levilo, eu tive com eles em junho. Quando a gente olha os negócios, a gente vê que tem muita ideia, porém pouca capacidade de execução. Dentro do mercado de investimento, a gente fala que a gente tem que olhar mais o cavaleiro que o cavalo. Olhar o cavalo é importante, mas olhar quem está dirigindo o cavaleiro é mais importante. Então não tenham só ideias, por isso que eu falei escolham 3, porque não adianta ter muitas ideias se elas não saem do papel. Ser profissional na gestão é aplicar, fazer o que eu me proponho. É ter a competência para que todos os recursos do meu negócio sejam alinhados, estejam dirigidos, estejam orientados para aqueles objetivos SMART, né? É isso, Yara, que a gente quer, que a gente precisa para nós. Quando eu organizo esses recursos, eu administro, eu tenho uma visão competente. E quando a gente fala de competências, conhecimentos, a gente pode adquirir. Nós estamos vivendo no momento do maior nível gratuito de competência, de conhecimento. Nunca antes na história do mundo houve tanta coisa boa para a gente ver de graça. Em todas as áreas. Nossa filha chegou em junho e disse, pai, eu preciso trocar meu computador, tal. Ela trabalha com jogos digitais, então não são computadores baratos. E ela disse, eu vou montar meu próprio computador. Eu olhei, filha, para, né? Não, eu vou montar. E nós compramos as peças. E eu muito triste, né? Porque eu ia perder dinheiro. Compramos peças da China, peças não sei aonde, ela veio de 10 lugares diferentes. E cada entrega ela celebrava, Um dia nós fomos viajar um fim de semana, e lá ela mandava o vídeo dela montando o computador, e o computador funciona até hoje. Aonde ela aprendeu? YouTube. De graça. E o melhor, daí eu fiquei com orgulho da filha, né? Pagando 25% do que seria o computador comprado na loja. De graça. Mais conhecimento a gente busca. Habilidade, como a gente desenvolve a habilidade? Como o McDonald's ficou bom no processo?
repetindo, treinando, a habilidade se desenvolve. Mesmo alguém que não sabe tocar piano, não vai ser um pianista, né? Mas ele consegue desenvolver algumas habilidades. Só que ele tem que treinar muito. Um bom pianista toca de 7 a 8 horas por dia. Ah, mas para que eu sei tocar? Não, mas é habilidade, não é o conhecimento. Atitude é mais difícil. A atitude ela vem em dias de virada, como esse que a gente está propondo para vocês. Então tenham esse desenvolvimento. E obviamente quando a gente se expõe, como vocês estão aqui, vocês são provocados a mudar as atitudes. E quando a gente aceita mudar a atitude, a gente se torna mais competente, porque a gente está mais preparado no mercado. E valores, aí é uma questão pessoal, mas cada um tem o seu valor para o seu negócio, senão você estaria em outro lugar. Mas não deixe de olhar os valores. E a terceira parte de uma gestão profissional é ter amor pelo negócio. Não um amor como é cantado nas músicas sertanejas, né? Tão banal, tão virado, tão... O amor é aquele de doação, de cuidado. Porque o amor lá na sua origem é doar, é se doar. 10 horas por dia que você falou de trabalho, de jornada, ela quis dizer que o dia é curto. Porque eu sei que o empreendedorismo trabalha 12, 14, fim de semana, direto, né? Então isso é amor pelo negócio. Porque quando a gente não faz com dedicação, o exemplo que eu falei do vegano em churrascaria, ele não vai resolver o problema do cliente. Ele pode até tentar uma vez, pode tentar duas, mas vai chegar um momento que ele vai estourar e vai pôr tudo a perder. Então, vejam no que é a paixão de vocês. É o caso do Everton, do reformador de carros antigos. Ah, o que eu sei fazer? Eu gosto de carros antigos. Então, é um amor, é a paixão. Então, tenham paixão pelo negócio de vocês. Senão, vocês não vão ter força para viver isso tudo. Então, esse é um princípio, ou as 3 bases que eu gostaria de deixar para vocês como fundamentais para que vocês pensem a gestão de vocês profissionalizada, mesmo que uma empresa com um funcionário só. Porque tudo que se semeia pequeno cresce daquela forma. Então, pensem desde o início disso. E qual é a consequência de uma gestão profissional? Coloquei aqui 2 gráficos. Porque a consequência é da satisfação do cliente, ou do grau da satisfação, que é vinculado ao grau da execução. Já dá para perceber que eu sou meio matemático, né? Já estou falando de relação, correlação, né? Se eu entrego algo que deixe meu cliente satisfeito, porém mal executado, eu não consigo fidelizar o cliente. Porque não é só o cliente estar satisfeito, a empresa estar satisfeita também. E de que forma a gente sente uma empresa satisfeita? Pelos resultados dela, pelo atingimento das metas, pelo lucro, pelo resultado financeiro, pelo crescimento. Então eu tenho que ter processos que entreguem crescimento para o cliente, e aí eu tenho que mensurar qual é essa satisfação do cliente. O Rafael deixou algumas ferramentas digitais para acompanhar isso, mas eu também tenho que medir qual é o grau de satisfação para a empresa, da eficiência do processo. Gente, eu sou focado em processo a ponto de ter na minha cabeça um processo de lavar louça. E brigo quando isso sai. E eu lavo louça quase todo dia, tá? Então, por quê? Quando a gente olha a eficiência do processo, a gente vê como pode melhorar. A gente vê onde a gente perde dinheiro. A gente vê onde o serviço é feito duplamente, onde há retrabalho. E tudo isso é prejuízo. Então, olhar essa execução com qualidade é fundamental. E eu coloquei o terceiro ponto aqui. Em comparação com quem? Com o concorrente. E, pessoal, concorrente não é quem faz o mesmo produto de vocês. Natura não é concorrente do Boticário. Acreditam? Os dois fazem perfume, cosméticos. Mas um entrega presente. O outro entrega renda, que é o core do negócio de cada um deles. Renda, porque a estrutura da Natura é pelas suas redes de revendedoras. E isso faz com que as pessoas vão, entre aspas, oferecendo para os outros. As duas têm processos e produtos de extrema qualidade. Não se fala da qualidade do produto, se fala do que é o core do negócio. Concorrente, na minha visão, é tudo que tira tempo e dinheiro do teu cliente. Quem trabalha com carros aqui? Venda de carros. Então, nessa época, né, a pergunta é, eu estou vendendo meu carro. E eu, como cliente, vou pensar, eu vou trocar meu carro ou vou fazer uma viagem maior?
Estou criando um cenário que pode ser qualquer outro. Logo, o teu concorrente, nesse exemplo, é uma agência de viagem, não é a loja da esquina. Porque você tem que saber como você vai atrair o teu cliente para que ele continue gastando tempo e dinheiro nele. E, gente, é nessa sequência, tempo e dinheiro. Porque o tempo é mais escasso que o dinheiro hoje. Não que o dinheiro esteja sobrando, mas dinheiro dá para financiar, dá para economizar tempo. Né? E aí a gente vê alguns negócios em que ainda a pessoa olha o seu tempo de atendimento e não o tempo de atendimento que o cliente quer ter. Eu lembro de uma história de uma dentista, e dentista hoje a gente sabe que tem muito dentista com dificuldade, porque tem uma concorrência muito grande de odontólogos, que eu falei para ela, por que você não começa a trabalhar até as 10 da noite? Ah, não, eu não estou cansado. Mas, poxa, grande parte do pessoal que pode tratar contigo só vai depois do expediente. Ah, não, mas eu não quero. Ela não vai crescer. Por quê? Ela tem que estar disponível quando o cliente está disponível para comprar. E eu não estou aqui dizendo, e não vou entrar no mérito de trabalhar 24/7, etc. Não estou nessa questão, porque cada um sabe o seu problema. Mas olhem e organize também quando você pode estar à frente da sua concorrência. Porque aí você tem vantagem. Nós adotamos um método que é um pouquinho diferente do que o mercado trabalha. Primeiro, quando a gente tem nos métodos tradicionais de consultoria, normalmente você vai para o mercado, olha o que o mercado quer, e aí você traz para dentro e começa a trabalhar nas faltas. Eu gostaria de instigar vocês a pensarem diferente. Nós instigamos os nossos clientes a começar a trabalhar com o núcleo. Comecem a relacionar todos os ativos e potenciais que vocês têm. E vocês devem ter muita coisa, porque eu não conheço nenhum projeto, e já peguei empresas muito quebradas, que não tenham nenhum ativo positivo. Então a primeira coisa é olhar o que eu tenho de bom, que habilidade que eu tenho. O que a Yara perguntou para o marido dela, o que tu sabe fazer? O Gaur de reformar carro, então sabe reformar? Então vamos abrir uma oficina. É algo bom que tem, mesmo falidos, como eles estavam. Eu tenho uma marca, eu tenho uma experiência. Então relacione e vocês vão se surpreender. Duvido que alguém aqui não vai encontrar no mínimo 10, 12 características positivas do seu negócio ou dos profissionais que estão vinculados ao negócio. Segundo ponto, a partir disso, né, pense no seu propósito. Por que eu quero ter esse negócio? Tem negócios que são tão pobres que só querem dinheiro, mas tem negócios que querem mais. A partir do propósito, trabalhe valores e cultura, pelo que eu falei da frustração. E de uma forma muito simples. Comece a pensar o que eu posso ter e o que eu não posso ter. Pense na governança. Governança não como conselho, etc. Mas como é que você vai cuidar disso? A partir desse núcleo, olha a segunda camada. Com esses recursos que estão relacionados, que mercados que eu posso e quero atender? E aí começa um plano um pouquinho mais agressivo para o mercado. Já tem que olhar para o mercado. E obviamente que nós vamos encontrar faltas. Mas foque no que tem e busque o que não tem com o tempo. Porque muitas vezes a gente olha o que não tem e esquece do que tem. Seguindo, pense nas pessoas, nos talentos que estão envolvidos nisso. Quais são os diferenciais? Porque tudo acontece através das pessoas. Então as pessoas têm que estar engajadas, têm que estar trabalhando e não só tendo um emprego, como foi falado anteriormente. Pense na sociedade. O que vocês vão fazer com a sociedade que estão inseridos? Que devolução vai dar para a sociedade? A gente tem um cliente aqui, e por ser algo bom eu não vou esconder a marca, na verdade foi um cliente que já não trabalha atualmente porque terminou o projeto, que é a Acampara. A Acampara é uma marca tradicional daqui, que foi vendida pela segunda vez. E essa segunda vez a gente fez análise de compra, apoiando os novos gestores. E eles se colocaram um propósito muito bonito, que é para cada jaqueta que eles vendem para fora, eles vão produzir uma jaqueta infantil para distribuir para as crianças aqui carentes da região de Curitiba. É um negócio lindíssimo, que aproveita, inclusive, grande parte de restos. Mas o ato de se doar faz com que o negócio valha mais. Inclusive para os sócios, inclusive para os funcionários, inclusive para os fornecedores. Então, pensem também como pode fazer. A partir disso, vocês vão ter a condição de pensar a estratégia, e a estratégia é o quê, conforme a Yara? Estratégia é o caminho.
da onde eu estou para onde eu quero ir. Vocês vão conseguir pensar nas lideranças. Liderança, para nós, é a capacidade de gerar influência. E todo mundo influencia alguém. Pode ser o seu cônjuge, pode ser a sua família, pode ser milhares de pessoas, mas cada um tem capacidade de influência. Não é a liderança formal. E observe no negócio que muitas vezes as lideranças não percebidas que estragam os negócios. Aquela pessoa, eu ia falar categoria, mas não vou porque não quero ofender ninguém, que está lá fazendo e daí chega no colega, você viu o que aconteceu lá? Começa a fazer a fofoca. Ela não é líder, mas ela quebra a produtividade. Ou o contrário, aquela pessoa, né, daí um outro cliente nosso, a gente começa nesse cliente trabalhando 9 horas, a gente chega meia hora antes na sala de reuniões e esqueci o nome dela, né, que é muita gente, mas ela está lá sempre sorrindo, limpando, trazendo um cafezinho. Nossa, que bom que vocês estão aqui, porque nós vamos trazer... Ela motiva a empresa toda com o sorriso dela. É uma líder, porque ela levanta o moral da equipe. Então isso é liderança. Influenciar pessoas. Pensar na inovação. Gente, o 5G que está chegando vai criar milhares de oportunidades para vocês. Para o pequeno negócio. E ao contrário do que se imagina, a inovação ela é melhor para pequenas empresas do que para as grandes. Porque a pequena empresa tem muito mais facilidade de testar. Talvez não tenha o dinheiro para fazer um grande projeto, mas ela tem capacidade de parar, pensar e mudar. O Uber, por que nenhuma grande cooperativa de táxi ou empresa trouxe Uber para o Brasil? Ou para qualquer lugar? Porque ela quebrou paradigmas, inclusive legais. Eu não estou dizendo que vocês seriam ilegais, pelo contrário. Mas os paradigmas são quebrados de uma forma muito mais fácil para quem é pequeno. Porque ela pode pensar diferente muito mais fácil. Tem menos política. Uma grande empresa, e eu trabalho em empresas grandes, tem muita política para se fazer projeto. Nós temos parentes que trabalham em montadoras que saíam daqui e iam para a sede, eram engenheiros de desenvolvimento de carros, de caminhões, etc., que saíam daqui e iam para sedes para apresentar projetos, e o pessoal lá dizia, esse brasileiro não sabe nada, nem viu o projeto dele. Pela política interna, vamos dar atenção para A, B, C. Então, uma empresa pequena ela tem muito mais facilidade. Pensem na inovação. E inovação, de novo, é pensar diferente. Depois, só rapidamente, daí viram projetos, né? Processos e a inteligência da informação. A inteligência da informação é você ter o dado acessível. E por isso que a Yara fala que não dá para fazer mais no papel. Quando você olha o grau de satisfação, tem que ser rápido para você medir e reagir, porque o mundo é rápido. Quando você olha a rentabilidade, ela tem que ser rápida para você olhar se está dentro ou não e tomar a medida corretiva. Isso é ter a inteligência da informação. E você saber, como o Rafael trouxe antes, o que deu certo, ou não sei se foi o Rafael Marcelo agora, o que deu certo eu vou investir mais, e o que deu errado eu ou vou deixar de fazer, ou vou tirar investimentos, ou vou tentar pensar diferente. Isso é inteligência da informação. A partir desse olhar sincronizado, vocês observam que essas 3 camadas, elas têm uma sincronia, têm um alinhamento. E a partir desse alinhamento, a gente consegue gerar resultados superiores, porque a gente é mais excelente, a gente é mais profissional. Então esse é o desafio que eu gostaria de deixar para vocês em meia hora, Hiper Mega Blaster. Esse material vai estar disponível no aplicativo do Sebrae, não só o meu, de todos o pessoal. Vocês vão ter ali também o meu contato. E eu, como cristão, não posso deixar de testemunhar aqui esse lado aqui embaixo. A gente chama de gestão atômica. Por que atômica? Porque ele começa do átomo. O átomo ele é uma força muito grande que tem na natureza. E esse átomo ele pode ser usado para o bem ou para o mal. E quando a gente alinha ele vira uma força exponencial. E essa força pode ser destrutiva, como uma bomba, mas ela pode mover, como tem usinas e tem muitas coisas vinculadas do lado positivo. Por isso a gente chama a partir do átomo, do centro, do núcleo. Quando você alinha essas forças, você se torna muito melhor. E o que eu não posso testemunhar é isso aqui. Esse modelo, numa noite de insônia, e eu acredito em Deus, Deus me deu em 20 minutos. E eu no dia seguinte escrevi. E a gente validou, testou, aplicou em muitas empresas.
Porque eu acredito que a gente está muito mais aqui do que gerar o dinheiro, fazer bem à sociedade. A gente está aqui porque tem um propósito, que a gente chama Deus superior, e o propósito de amar os próximos. E por isso é o desafio de vocês pensarem modelos diferentes, pensar em empresas diferentes, porque a melhor forma de eu amar o próximo é eu dar dignidade para ele, cumprir o que eu estou fazendo, gerar emprego, gerar renda. E isso no Brasil é só a pequena empresa que faz. Porque a grande ela tem que pensar em escala, ela tem que pensar em racionalidade. Eu trabalhei em grande empresa, que eu falei, ela não tem como não pensar nisso, senão ela não sobrevive. Mas a pequena empresa é a força que muda esse país. Então vocês estão de parabéns. Eu quero ser o Genzer, o Jenzer, que diz que acredita em vocês. Que a batucada de vocês ela não é incômodo. A batucada de vocês é convertida numa ação que gera resultados. Então, realizem essas microtransformações que vocês se propuseram e certamente vocês vão crescer muito. Aqui estão meus contatos, vão ter lá depois. E que Deus abençoe vocês ricamente. Sensacional, obrigado, Renato. Não vai ter videozinho para o canal? Como é que... Eu sou muito conservador para isso, eu não sei nem como fazer isso direito, tem que aprender. Então eu vou pedir licença para o pessoal, vamos fazer junto. Vamos lá, fazer então. junto. Vamos lá, né? Tá com vocês, eu não sou tímido. Vamos lá então. O que tu faz a pergunta, hein? Pessoal, estamos aqui hoje no Dia da Virada com Renato Bretsky. E tivemos aqui uma aula e um aprendizado muito grande sobre gestão empresarial. Quem concorda, diga uhul! Uhul! Aê, muito obrigado, gente, muito obrigado. Obrigado, Cléber. E obrigado a vocês. Vocês são a força desse país. Obrigado, Renato.